Videoaula de Matemática, cursinho 20 de novembro. Aula 1, porcentagem e regra de 3. Antes de começar, vamos relembrar razão, um termo bastante usado na matemática. Em matemática, quando falamos da razão de duas grandezas, estamos falando na relação que pode ser representada por um quociente de dois valores, ou seja, uma fração. Um exemplo: se dizemos que a quantia de areia e pedra necessários para fazer cimento é de uma razão de 3 sacos de areia para 4 de pedra, podemos representar isto com a fração 3/4. Regra de 3. Para resolver problemas que trabalham com a ideia de razão-proporção, utilizamos um macete chamado de regra de 3. Para utilizá-lo, seguimos alguns passos. Primeiro, para montar. Primeiro passo, identificar quais são as grandezas que estão se relacionando. Segundo passo, montar duas colunas onde serão postas as informações, uma para cada grandeza identificada antes. Terceiro passo, colocar as informações relevantes de acordo com o dado pelo enunciado. Quando terminamos de montar a estrutura usada para resolver através da regra de 3, basta montar a conta, multiplicando em cruz ou na linha, de acordo com o tipo de relação que possuem essas grandezas. Diretamente proporcionais, quando temos a relação de se uma aumenta, a outra aumenta junto. Neste caso, a multiplicação é em cruz. Um exemplo, pensa numa receita de bolo. Você usa ovos e farinha. Se eu aumentar a quantia de farinha, é porque eu vou fazer mais bolo, então eu preciso de mais ovos. Inversamente proporcionais é quando temos uma relação em que se uma aumenta, a outra diminui. Neste caso, a multiplicação é em linha. Um exemplo, pensa você andando indo até o ponto de ônibus. Se você for andando numa certa velocidade, você demora um tempo. Se você for mais rápido, você vai demorar menos tempo. Quer dizer, quanto mais rápido você andar, menos tempo você leva para chegar onde você quer. Exemplo: em uma família com 2 cachorros, um saco de ração dura exatamente 30 dias. Essa família decide adotar outros 3 cachorros. Quanto tempo irá durar esse mesmo saco de ração? Bom, primeiro separamos quais são os elementos que estão sendo relacionados nesse enunciado. Neste caso, são a quantidade de cachorros que a família tem e o tempo que dura o saco de ração. Observe que, ao anotar quem são os elementos relacionados, eu já comecei a montar as colunas que eu irei usar. Agora passo a colocar as informações do enunciado. Logo de cara, ele me diz que com 2 cachorros a ração dura 30 dias. O que mudou foi a quantidade de cachorros, que agora são 5. Afinal, foram adotados 3 cachorros. Como eu quero saber a quantia de dias que dura a ração, ali eu coloco o meu X. Agora é só multiplicar em cruz. Não, isso está errado. Sempre que você estiver usando a regra de 3, é importante, antes de multiplicar, saber qual é o tipo de relação que está acontecendo. Para isso, basta fazer aquela pergunta: quanto mais disso, mais daquilo? Mas essa pergunta tem que ser feita dentro do contexto do exercício. No exemplo que eu dei, seria algo do tipo: quanto mais cachorros eu tiver, mais tempo dura a ração? É simples perceber que não. Pensa na situação: quanto mais cachorro você tiver, mais eles vão comer, mais rápido vai acabar a ração. Ou seja, quanto mais cachorros, menos tempo dura a ração. Essa relação, portanto, é inversamente proporcional e a multiplicação deve ser feita na linha. Assim, a nossa conta fica 2 vezes 30 igual a 5 vezes x. E resolvendo essa equação, temos que o valor de x são 12 dias. Porcentagem. Sempre que usamos porcentagem, devemos lembrar de alguns fatos. Porcentagem
nada mais é do que uma fração cujo denominador vale 100. O símbolo porcento não é uma unidade de medida, mas sim uma representação da conta de divisão por 100. Uma porcentagem sempre tem uma referência, ou seja, sempre que temos x%, é x% de algo. Importante: para montar contas, podemos usar o símbolo porcentagem, mas quando elas forem resolvidas, antes de começar a resolver as contas, transforma a porcentagem ou em uma fração ou em número decimal, a fim de não cometer um erro bobo por esquecer dela. Para resolver a porcentagem, eu vou separar em 3 situações comuns em que ela aparece. Primeiro exemplo: preciso calcular 37% de 1.200. Para calcular a porcentagem de algum valor, como nesse exemplo, existem diversas formas que parecem ser diferentes. Aqui eu vou mostrar 2 delas. Se você souber de outra, não se preocupe, use a que te sirva melhor. Uma das formas mais comuns de aprendermos a resolver porcentagem é utilizando a regra de 3. Nesse caso, as colunas que usamos são as que aqui eu estou colocando como referência e percentual. A primeira seria o valor e a segunda o percentual correspondente àquele valor. No exemplo dado, temos que 1.200 correspondem a 100%. Na linha de baixo, colocamos o 37%, que é o que queremos, e x representando o valor que será calculado. O lado bom de usar regra de 3 em porcentagem é que quase sempre vai ser um caso de relação diretamente proporcional. Assim, basta montar a conta com multiplicação em cruz. Podemos também montar essa conta sem usar a regra de 3, fazendo de uma forma direta. Para isso, basta ler como está escrito: 37% de 1.200. Esse 37% eu posso escrever como 37 sobre 100. E esse D eu troco por uma multiplicação. Se você não gosta de usar frações, você também pode fazer o mesmo processo, só que, ao invés de transformar a porcentagem em fração, eu vou usar a porcentagem no seu valor decimal, que basicamente é o resultado da conta de 37 dividido por 100. Ou seja, voltando para o exemplo, 37% de 1.200 acaba sendo a mesma conta que 0,37 vezes 1.200. Para quem for fazer a conta aí, a resposta deste exemplo é 444. Exemplo 2. Comprei um relógio de R$ 1.500 que será pago em algumas parcelas ao longo do ano. A primeira, já paga, foi de R$ 350. Qual o percentual já pago desse relógio? Neste exemplo, temos a situação em que não é calcular a porcentagem de algo, mas sim descobrir qual o valor percentual de algo. Ou seja, em uma pergunta direta, seria: qual percentual que 350 é de 1.200? Para quem não entendeu, uma forma mais simples: o que a gente precisa fazer é pegar esse 350 e transformar em uma porcentagem de 1.200. Usando regra de 3, é só montar as colunas, um com os valores e a outra com as porcentagens. Já sabemos que 1.500 é nossa referência, nosso valor principal, o nosso 100%. Então colocamos o 350 e o x nos devidos lugares. Agora é só montar a conta com a multiplicação em cruz e resolvê-la. Podemos também resolver sem montar a regra de 3 indo direto para uma conta. Mas aqui você precisa se atentar um pouco mais, pois são pequenos passos que deverão ser seguidos. Você vai montar uma fração, então já imagine e faça a barra dela. Agora em cima, coloque o 350. Quem fica em cima é o valor que vai virar uma porcentagem. Na parte de baixo, você vai colocar o 1.500. Quem fica embaixo é o valor que é o nosso 100%. Pronto! Aí está a sua conta. Se você olhar essa fração, você logo percebe que o resultado vai ser 0, alguma coisa.
parece estar longe da porcentagem que a gente está buscando, mas na verdade, este é o valor em decimal da porcentagem que estamos calculando. Ou seja, se queremos arrumar e deixar como porcento, basta multiplicar essa conta por 100. Para aqueles que forem testar, o resultado deste exemplo vai dar 23,33333333333%, uma dízima periódica. E não há nenhum problema em ser uma dízima. Exemplo 3. Ao fazer a contagem dos animais do zoológico, o diretor percebeu que se dividissem em dois grupos, um de mamíferos, outro de não mamíferos, os 40 mamíferos representam perto de 60% da quantia de animais do zoológico. Qual a quantia total de animais neste zoológico? Esse é o tipo de situação em que se usa porcentagem e que muitas pessoas erram na hora de resolver. Então, cuidado! Leia o texto de novo. 60% da quantia de animais. Ou seja, precisamos calcular 60% da quantia de todos os animais. Não é para calcular 60% de 40. Afinal, esse 40 que está no texto não são todos os animais, são somente os mamíferos. Como resolver? Bom, aos poucos. Primeiro vamos separar o que ele quer descobrir. É a quantia de animais que ele quer que você descubra. Então, esse é o nosso X. Agora presta um pouco de atenção no texto. Lá está falando que os 40 mamíferos representam 60% de todos os animais zoológicos. Portanto, já sabemos que 60% de todos os animais, ou melhor, 60% de X, são 40. Afinal, todos os animais são nosso X. Então podemos prosseguir montando a regra de 3. Já sabemos que 40 representa 60%. Como queremos todos os animais, o X precisa ser 100%. Agora, só resta montar e resolver a conta. Nesse tipo de situação, também podemos resolver de uma forma um pouco mais direta. Só que nesse caso, vamos usar equação. Para montar, vamos voltar no que está escrito ali em cima. 60% são 40. Isso aqui já é praticamente a equação montada para você. Mas ela está montada como a gente estivesse lendo a equação em português. Vamos passar para a linguagem matemática. Olha, vai ficar assim. 60% vezes x igual a 40. Não é 60% de x? O d vira multiplicação, por isso fica 60% vezes x. E quando eu falo esse 60% x são 40, esse são está no sentido de dizer de é igual. Só não esquece de um detalhe. Na hora de você montar a equação, a gente colocou o símbolo da porcentagem, mas na hora de resolver, sempre lembre, ou você vai trabalhar esse 60% como 60 sobre x, ou você vai usar o valor decimal, que seria 0,6. Uma última observação aqui no final. Se você fizer a conta, você vai descobrir que são 66,666666666 animais. Mas não dá para ter um número quebrado de animais. Então a resposta, na verdade, são 67 animais. Isso não é um problema, isso não é um erro. O enunciado não está errado, porque afinal o enunciado disse que os mamíferos representam perto de 60%. Ou seja, está escrito lá de uma forma que ele está falando é perto, você vai usar esse 60%, mesmo que não seja. Inclusive, se calcularmos quanto por cento o 40 é de 67, teremos um valor aproximado de 59,7%, que de fato é perto dos 60%.